Shalom Leculan, shalom a todos os amigos do canal Teshuvá Total. Eu sou Renato de Prince, trago para vocês hoje o estudo de um pedacinho da Torá, quando estamos falando sobre o Aleph Beit, o alfabeto hebraico, que é composto por 22 letras e das quais nós já estudamos 11. Né? Estamos agora começando o estudo das 11 letras seguintes, né? do último conjunto de 11 letras, onde vamos aprofundar o estudo de cada letra, trazendo para você o significado que transcende a forma da letra, transcende o som, transcende o seu valor numérico, porque as letras têm essas três características, né, o som, a forma e o número, mas elas trazem embutidas dentro delas muitos significados, né, que transcende, nós precisamos meditar sobre eles para entendermos mais e mais o seu significado, para entendermos o mundo que nos cerca e para entendermos mais e mais as mensagens trazidas pelo Eterno na sua Santa Torá. Então, abra o teu coração para você ouvir diretamente do Eterno todos os ensinamentos que ele vai nos trazer hoje. É importante que você sempre abra o teu coração em qualquer estudo da Torá para que as palavras cheguem ao teu coração, porque muitas vezes a gente entende a palavra, mas não entende o seu significado. Hoje nós falaremos um pouquinho sobre isso, né? A letra Lamed, ela traz esse significado e é importante que você medite sobre essa letra, medite sobre cada uma das letras para absorver mais e mais do entendimento que cada letra traz para você. Então, abra o teu coração e vamos iniciar aqui o estudo do Aleph Beit, né? O Aleph Beit, nós estamos hoje então falando sobre o Lamed, né? O Lamed tem esse formato muito característico, né? Uma letra que salta aos olhos, né? Porque ela tem um formato um pouco diferente do que a gente está acostumado, e nós vamos ver algumas características desse formato. Essa letra tem o valor 30. Né? Nós começamos o Aleph Beit com as letras valendo 1 a 9, né? do Aleph a letra ao número 9, a letra Tet, né? Do 1 ao 9, na letra Yud nós passamos para a dezena e vamos até o Tsad. Tsad vale 90. E depois do Kuf ao Tav vale centena. Então aí a gente tem os três níveis, né? Três níveis em que nós temos unidades, dezenas e centenas, passando a transcendência em cada um dos estágios, né? Em cada uma dos nove valores numéricos. Então, essa letra Lamed, ela deu origem no grego à letra lambda, né, que tem esse formato aqui para o lambda maiúsculo e o lambda minúsculo, uma letra muito utilizada na ciência, né? É uma letra muito utilizada, as letras gregas são utilizadas na ciência. E no nosso alfabeto latino deu origem à letra L. Né? Então, muita gente fica achando que o alfabeto hebraico é complicado por causa do desenho, da forma da letra, porque parece muito complicado, muito diferente. Mas esse formato aqui também é um formato que, se você olhar à primeira vista, se você não conhecesse já o alfabeto, você também acharia estranho, assim como você acharia estranho esse formato aqui. E é muito importante a gente entender essa 13ª letra, o Lamed, né? Ela aparece 7% das letras da Torá, ou seja, é a 6ª letra que mais aparece. As três primeiras que aparecem, o Yud, a Rei e a Vav, aparece quase 10% cada uma. Né? Depois nós temos uma outra letra, e a 5ª letra se não me engano, a letra Dalet é a 3ª, a 4ª letra, e depois a letra Lamed, né, com 7% de todas as 304.825 letras da Torá.
né? Então, essa letra aqui, ela tem um significado muito importante na nossa vida, porque essa letra representa o estudar, né? E o estudar está vinculado ao ensinar. Você aprende e ensina. Quando você aprende e você ensina, você aprende muito mais, né? Então, é uma letra muito importante, porque tudo que fazemos na vida depende de um aprendizado, né? Se você tem uma profissão qualquer, você teve que estudar para desenvolver essa profissão, para conhecer os detalhes dessa profissão, para saber como atuar dentro dessa profissão, né? Ninguém se forma sem um estudo, sem um aprofundamento em alguma das áreas do conhecimento humano, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre conhecimento hoje, sobre essa forma de aprendizado, né? Então, essa letra, ela é muito importante quando ela é colocada no início de uma palavra, por exemplo, como um prefixo. Ela dá uma direção, ela dá uma intenção, uma meta, né? Ela tem como prefixo, ela significa um para, né? De um lugar para outro, de uma região para outra, né? De uma pessoa para outra, né? Então ela tem esse sentido, né? Então, estudar a Torá é construir uma direção para a sua vida. Quando você estuda a Torá, você deixa de se preocupar, deixa de querer entender o ter para conhecer quem é você e para onde você vai, né? Qual o objetivo da sua vida, qual a direção que você vai dar na sua vida, né? Então, essa letra tem esse significado do aprender, do estudar, né? E o ensinar, porque na nossa vida, a gente, como diz o Talmud, todos os meus mestres me tornaram sábio. Com todos aqueles que foram teus professores, certamente você aprendeu muito. Você aprendeu a fazer o que você faz, você aprendeu tudo que você sabe, você aprendeu a Torá, você aprendeu a estudar a Torá, né? Você aprendeu muito, mas você aprendeu muito mais ainda com os seus alunos, né? Ainda quando a gente prepara aqui esse shiur, ou qualquer um dos shiurim apresentados aqui no canal pelos Morim, né? Todos são de uma dedicação muito grande, e a gente aprende muito, né? Eu só lamento que a gente aprende tanto, mas às vezes na hora de transmitir aqui a gente é falho, a gente não consegue transmitir tudo que a gente aprendeu. E certamente, se eu não estivesse preparando essa aula, por exemplo, eu não aprenderia, não teria aprendido muitas das coisas que eu aprendi durante o período de estudo, um período de preparação. E assim é em qualquer área do conhecimento, né? Se você é um professor de qualquer coisa, mesmo que não seja um professor dentro de uma escola, mas um professor que ensina, um engraxate que ensina o outro a engraxar um sapato, ele certamente vai aprender a fazer um trabalho muito melhor, né? Porque ele vai tirar suas dúvidas, ele vai aprender mais e mais como tirar mais proveito daquilo que ele está fazendo. Então, é esse o objetivo, né? Quando a gente se prepara para ensinar, a gente acaba vendo todas as dificuldades, todos os problemas, e aí a gente passa a ensinar e a gente passa a aprender muito mais. Por isso que a gente sempre fala aqui no canal, né? Tudo que você aprende aqui, procura ensinar para alguém, procura ensinar para alguém que mostra interesse em conhecer a Torá, né? Isso vai ser muito importante, não só para levar esse conhecimento para o teu próximo, mas para que você aprenda cada vez mais, né? Então você vai aprender sempre com os teus alunos. E a letra, nós vimos lá na letra Aleph, né, que a letra Aleph é formada por um Aleph, por um Lamed e por uma letra P sufit, né, uma Fe sufit, na verdade, né? O sufit sempre é mais soft, é uma letra mais soft, né? Então, Aleph, e o Aleph contém essa letra Lamed. Por quê? Porque o Aleph representa, a letra Aleph, né, sozinha, ela representa Elohim, né? Essas duas letras aqui são as iniciais de Elohim. Então, o Aleph é Elohim, e o Lamed é a instrução, e o P é a boca, é onde a gente transmite o conhecimento, onde a gente aprende de Elohim e ensina para o nosso próximo, né? Então, nós podemos ver aqui
nesse desenho, o Aleph vindo de Elohim, entrando pelo nosso cérebro e sendo processado dentro do nosso cérebro, né? Com todo esse conhecimento é transformado em palavras e sai pela nossa boca para o nosso próximo, né? Então, essa é uma boa representação da letra Aleph, né? O ensino do Eterno que passa por nós e é transmitido para o nosso próximo, né? Então, tudo que nós falamos, tudo que nós reproduzimos, tudo que nós ensinamos vem do Eterno que passa por nós, né? Nós somos aqui uma fonte de energia muito alta que passa por um transformador, né? Baixa essa energia e essa energia sai aqui pela nossa boca, né? Pelo processamento que a gente fez aqui dentro do nosso cérebro e passa para o nosso próximo, né? Então, nós podemos aprender a Torá, né? E passar a ensinar as maravilhas da Torá para o nosso próximo. Então, vamos ver aqui algo que já citamos algumas vezes em outros shiur, né? Em outros shiurim, nós já vimos, né? A Torá nos mostra claramente que não há aprendizado sem correção, né? Sempre há a necessidade de se fazer uma análise do que está estudando, do que o teu talmide, o teu aluno aprendeu, né? E você precisa corrigir. E essa correção, como a gente viu no caso das ovelhas, né? Como quando Moshe andava lá com seu bastão, aquele bastão ele tinha um objetivo de ensinar o caminho para a ovelha, protegê-la de algum perigo, e quando ela insistisse em errar, e insistisse em fazer o caminho, ele dava um toque e a ovelha voltava para o seu caminho. Da mesma maneira, quando se conduz um gado, né? Quando se conduz o gado, nós temos aqui essa vara que é chamada de tal, é uma vara que você faz a correção, né? Você faz a correção do animal para que ele não se desvie. Infelizmente, muitos usaram esse ensino de corrigir o aprendizado de uma forma incorreta, passando por uma violência muito grande, né? E essa violência, então, levou a um extremo de você, das pessoas massacrarem ou tratarem com crueldade aquele que estava na fase de aprendizado. A correção não quer dizer bater, sentar a vara no boi, aqui se o boi desvia do caminho, não é sentar a vara no boi, mas é simplesmente orientá-lo, né? Mostrar que ele está indo para o caminho errado, dar um toque de leve. É isso que a gente deve fazer com as crianças. Errou, tem que ter uma correção, porque senão ela vai aprender errado e vai fazer errado a vida toda e pode então se prejudicar no futuro porque não teve a correção, porque não teve o balizamento de fazer o correto. Então nós vemos, né, em Juízes, capítulo 3, verso 31, né, que está falando está falando de julgamentos, né? Então ele diz aqui: Ve'aharaf haya shame Shangar ben Anat vayar et Filistim shesh meot ish be malamad Habakar Vaish Ganhu et Israel. Então nós temos aqui, e depois dele foi Shankar, filho de Anat, e feriu os filisteus 600, né? Shesh Meot, 600 Ish homens, Malmad. Malmad é essa guilhada, essa aguilhada, essa vareta aqui, né, que o condutor
de boi carrega, né, para conduzir o seu gado. Então, esse Xangar, ele sentou a guilhada de boi nos 600 filisteus, né, e depois ele também libertou o povo de Israel, libertou Israel. Então ele usou essa vara como uma correção, né? Essa vara é uma correção como uma proteção para o povo. Então ele sentou a vara mesmo, aqui no caso ele sentou a vara para defender o seu povo. Mas nós estamos falando não de sentar a vara dessa forma, nós estamos falando de sempre usar essa vara como uma forma de corrigir erros de aprendizado, para que esses erros não se perpetuem. Né? Então a gente tem que ter sempre esse discernimento. Né? Então a Torá nos mostra muitas vezes como conduzir os nossos filhos, como conduzir as pessoas que estamos ensinando, como conduzir os nossos talmid, como nos relacionarmos com o nosso próximo. Isso é uma constante dentro da Torá. Né? E agora vamos ver um pouquinho mais da letra Lamed. Né? Então, o milui da letra Lamed, ou seja, você escrever a letra por extenso, você colocar a letra por extenso, você vai ver uma coisa interessante. Né? A Lamed ela pode ser escrita como essas 3 letras. Né? Geralmente, a letra em hebraico ela sempre começa por si mesma, né? Por si mesma, e depois ela tem os sons, né? Os sons que formam essa palavra. Então, Lamed, nós temos Lamed, Men e Dalet, Lamed. Né? E uma coisa interessante a notar é que a letra Lamed é a única letra que passa acima da linha superior. Todas as letras elas ocupam um espaço, né? Um espaço, ela é desenhada dentro de um espaço. A letra Yud ela é menorzinha, é uma letra que não alcança, que nem não chega nem à metade, né? É uma letra que chega aqui à metade, e a letra Lamed é a única que ultrapassa, justamente ultrapassa. Por quê? Porque ela vai buscar o ensino que vem do mundo superior e trazer ele para nós. Agora, é interessante notar que a gente pode escrever esse Lamed aqui como a palavra leve. Esse men nós podemos colocar a palavra mevim, e esse dalet como a palavra daat. Né? Então aqui nós formamos as seguintes palavras. Lev, você sabe que lev é coração. Né? Mevim é compreender, né? O verbo compreender, e daat é conhecimento. Então o que nós temos aqui? Uma frase muito importante. Né? Então ela está dizendo aqui que nada é mais importante do que o estudo. Né? O coração compreende o conhecimento, o coração passa a entender o conhecimento. Né? É muito importante a gente entender, né, o que acontece, né? O que acontece com o nosso coração. É o nosso coração que entende o conhecimento, não é o nosso cérebro que entende o conhecimento. A gente sempre entende o conhecimento pelo nosso coração, como vai ficar claro um pouquinho mais à frente. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente isso. Então, o estudo é muito importante, o ensino é muito importante. Né? Eu diria que deveria ser, pelo menos, a preocupação fundamental de todos os governos, né? Porque não adianta um governo investir em saúde, em transporte, em nada disso, porque se o povo não for, não aprender, não desenvolver o seu conhecimento, esse povo não se desenvolve. E se não se desenvolvendo, vai faltar saúde, vai faltar transporte, vai faltar infraestrutura, vai faltar tudo. A partir do momento que o povo é educado, que o povo aprende, que o povo é ensinado, ele passa. Né? Como é que você vai investir em saúde no teu país se o país não tem pessoas formadas, né, para atender a saúde? Né? Como é que você vai construir infraestrutura se o teu país não tem pessoas formadas para construir infraestrutura, engenheiros, trabalhadores em geral formados com capacitação para realizar as coisas? Então,
todos os países do mundo, né, países que passaram por guerra recentemente, nos últimos 100 anos, foram dizimados, hoje são superpotências. Por quê? Porque investiram em educação. E nós vemos um exemplo muito claro, que está muito próximo de nós, que é o povo israelita, né, os maiores prêmios nobres, a maior quantidade de prêmio Nobel, né, considerando um país aí de 12 milhões de habitantes, né, um país muito pequeno, um número de pessoas muito pequeno, mas com mais de 60% dos prêmios Nobel na área de física, pelo menos, né, que eu conheço, são de pessoas que são de origem judaica, né? E nós temos as grandes empresas de tecnologia, são empresas judaicas, nós temos em todas as áreas do conhecimento, os melhores são de origem judaica. Por quê? Porque eles aprendem a estudar logo cedo, logo de pequenininho, com 5 anos de idade, a criança já começa a estudar a Torá, ela já é alfabetizada e já passa a estudar, já passa a conhecer, né? Então, isso é muito importante. Agora, essas palavras aqui, né, nós temos que entender, vamos fazer aqui a gemátria, né? A gemátria de cada uma dessas palavras. A gemátria aqui nós temos 474, né? Aqui nós temos 50, 10, 2 e 40, aqui nós temos 2 e 30. Isso aqui soma então 474 mais 102 mais 32 dá 608. E 608 é justamente 19 vezes 32. 32 é novamente a gemátria de coração, e 19 é exatamente o nome de Ravá, Ravá, né? A nossa mãe Ravá, de sagrada memória. E Ravá representa aqui, então, leve Ravá, o coração de Ravá, ou seja, representa toda a emoção da nossa mãe, que deu origem, que foi a mãe de todos os povos da face da terra. Então isso vem da parte da emoção, né? Por quê? Porque vem do coração, nós associamos o coração com a emoção, né? Então, na verdade, Adam representa a razão e Ravá representa a emoção. Não é muito comum a gente sempre caracterizar os homens como sendo mais racionais do que as mulheres mais emocionais, porque são as duas metades. Essas duas metades se completam, elas não são inimigas, elas não são antagônicas. Na verdade, elas se completam. O homem muito racional, a mulher muito emocional, a mulher coração, o homem conhecimento. E nós precisamos juntar justamente com essa letra Men aí, né? Então o coração vai compreender o conhecimento, o coração vai entender o conhecimento, o coração é que vai levar esse conhecimento para a prática, né? Você não pode ter só razão, você não pode ter só emoção, você precisa trabalhar com as duas partes juntas. Então, esse Lamed, essa forma de escrever o Lamed, ele está associado às emoções, né? Então, o Lamed está ligado às emoções e não só ao conhecimento racional, como se poderia pensar, né? O conhecimento é uma coisa racional. Na verdade, o conhecimento ele é bastante emocional, né? Sem a emoção, o conhecimento não existiria, né? Não existiria sozinho. E sem conhecimento, você também não teria as emoções, você não poderia, não sentiria essas emoções. Por isso que essas duas metades, a emoção e a razão, têm que andar juntas, elas andam juntas, elas têm que se complementar, né? Então vamos ver aqui de onde vem a palavra Lamed, né? A letra Lamed vem de Limud. Limud significa estudo, né? A mesma raiz da palavra Lamed, né? Da letra Lamed que se fala Lamed, né? Então nós temos aqui no Talmud, Telamed Torah Kineged Kulam. O estudo da Torá supera tudo. Então, quando você estuda a Torá, quando você se aprofunda no estudo da Torá, você aprende tudo, né? Você supera tudo
você supera todas as dificuldades porque você passa a ter conhecimento de tudo e você passa a envolver a tua emoção em todo esse conhecimento. Então, quando você pratica, né, quando você pratica a Torá, ou seja, estudar e colocar em prática aquilo que você estudou, você está cumprindo as 613 mitzvot do Eterno, né, 613 mitzvot que são trazidas nas duas tábuas. Né? As duas tábuas elas trazem as 613 mitzvot, ou seja, tudo o que você deve fazer pelas palavras do Eterno e tudo que você não deve fazer também pelas palavras do Eterno. Tudo que ele diz para você fazer e você faz é cumprir as suas mitzvot. Tudo que ele diz para você não fazer e você obviamente não faz, você está cumprindo as suas mitzvot. Quando ele diz para fazer e você não faz, ou quando ele diz para não fazer e você faz, você está transgredindo a Torá. Isso é a origem do pecado, esse é o pecado. Na verdade, o pecado é o que? Transgredir, né, os ensinamentos do Eterno. Fazer o que ele diz para não fazer e não fazer o que ele diz para fazer. Né? Então, nós temos que sempre estudar, né? Nós temos sempre que lembrar dessa frase, Telamet Torá Keneged Kulan. Né? A Torá, o estudo da Torá supera tudo. Então você deve sempre estudar a Torá. Essa letra Lamed, que vem de Limud. Essa letra Lamed, que é, então, a representação do coração de Ravá, né? Como nós vimos anteriormente, 19 vezes 32 é leve, Ravá, o coração de Ravá, que representa as nossas emoções. Então, Lamed, ele representa esse coração de Ravá, ele representa as emoções dentro da nossa vida. Né? E se você olhar a letra Lamed e olhar um coração, você vai ver que esse côncavo da letra Lamed aqui, ele se assemelha muito a um ventríloco. Né? Então, o ventríloco do coração, ele tem mais ou menos essa forma, né? Ele tem esse côncavo aqui. Né? E se você colocar um Lamed aqui e um Lamed aqui, né? Você tem os dois ventrílocos, o esquerdo e o direito, dentro do seu coração, representados pelas letras Lamed. E aí, separando essas duas Lamed, nós temos aqui essa parte, né? Essa parte rígida aqui, que faz justamente a conexão. E essa conexão, você já sabe, né? A conexão é a letra Vav, esse conector Vav que representa a 13, que representa o amor, né? O amor, a Ravá 13, nós temos 6, 1 e 6 da 13, 6 e 1, 7, 6, 13, e aqui nós temos 5, com 2, 7, com 5, 12, com mais 1, 13. Então nós temos a Ravá. E quando você tem o amor unindo os dois ventrílocos do seu coração, quando você tem amor no teu coração, você tem a presença do Eterno no teu coração. Nós temos então essa palavra que dá nome a um mês, né? A um mês no nosso calendário hebraico, né? A palavra Elul. Elul representa então o Eterno, né? O Eterno que pode entrar no teu coração. Por isso, quando a gente diz abre o teu coração, é justamente para que o amor dentro do teu coração receba os ensinamentos do Eterno, que o Eterno possa fazer morada no teu coração. Porque essa palavra aqui, Elul, né, nós podemos trazer aqui, ó, Aluf Shel Haolam, né, campeão, o dono do mundo, né? Elul, que significa o campeão do mundo. O campeão do mundo é quem? É o Eterno que está representado aqui por essa letra Aleph aqui, né? Essa letra lá, Aleph aqui, justamente vem dessa palavra Aluf Shel Haolam, o campeão do mundo, dono do mundo, aquele que criou tudo, né? Aquele que é dono de tudo, que é o nosso Criador, o nosso Elohim. Né? Então, essa palavra Elul, ela traz uma importância muito grande, porque se você associar aqui essas duas Elul, você está formando justamente um coração
né? Essa forma do coração que a gente costuma fazer assim, né? Mas essa forma que é a forma que a gente tem bastante aproximado com essa forma do coração, né? E por que esse Elu então passou a ser o nome de um mês? Porque justamente foi o mês, né? Foi o mês em que foi criado o mundo. Se você lembrar do calendário, nós discutimos um pouquinho o calendário no último Shabat, na porção Bo, nós estudamos como é determinado o calendário, como é o calendário hebraico, e justamente o mês de Elul é o mês que termina o ano, né? Ou seja, a criação do mundo foi feita no finalzinho desse mês de Elul, e no dia 1º de Tishrei, né? O ano novo é justamente o dia em que Adão foi criado, ou seja, finalizou-se a criação do mundo. Então, a partir desse mês de Elul, né, o homem passou a caminhar por si só, tudo passou a produzir por si só, né? Nós tivemos um Shabat maravilhoso aqui, e aqui, então, nós começamos o nosso retorno para o Eterno, nós começamos o nosso retorno para toda a obra que o Eterno nos deu para cuidar, né? Que Ele nos colocou para cuidar de toda a sua criação. Olha a responsabilidade que nós temos, né? E se você, como é que você vai cuidar da criação que o Eterno fez e deixou aqui para você cuidar, se você não estuda, se você não aprende, se você não se dedica, né, ao estudo da Torá, que traz todas as orientações para você cuidar dessa obra maravilhosa que é a criação do Eterno, né? Então, vamos ver que a origem da letra, né? A origem da letra Lamed, como ela se origina. Nós já dissemos, quando estudamos a letra Yud, que a Yud é a origem de todas, né? De todas as letras. Todas as letras começam com uma Yud. E realmente, se a gente se a gente fizer com que essa Yud cresça, né? Ela se transforma numa Vav, né? Ou seja, o Shemin do Eterno desce através de uma Vav e fecunda um útero, né? Como nós discutimos na semana passada, nós discutimos que a Raf, ela é um punho, né? Ela é a palma da mão aqui, né? É a palma da mão que recebe, e também é a forma de um útero. Então o Shemin do Eterno, ele fecunda esse útero, ou seja, traz o ensinamento do Eterno para nós realizarmos aqui na Terra. Esse Shemin é justamente a presença de Adam, né? E Havav representa Havá, ou seja, a conexão, né? Então, nós temos aqui a razão, né? Nós temos a Yud, a visualização, a razão, e nós temos essa Vav, né? Essas emoções que são trazidas do Eterno para fecundar o nosso mundo, para fecundar a Vav aqui juntando o mundo superior, o Shemin do Eterno, com o mundo inferior, que é a Raf, né, que tem a forma desse útero. Então, nós temos aqui essa formação dessa letra, trazendo o ensinamento, né, essa forma que vem da doação de Adam, né, da doação do princípio masculino, trazendo para o receptor, o princípio feminino. Então aqui nós temos o doar e aqui o receber. E o interessante, né, é que quando a gente coloca os valores da VAV, dessa conexão, e desse útero, nós temos justamente o Eterno. Então, esse ensinamento, né, essa fecundação, ela só ocorre porque é a presença do Eterno que está aqui participando, trazendo tudo isso para nós, né? Então, não é à toa que ela tem esse nome, né? Então, nós temos aqui o princípio masculino, que é também o princípio do mestre, aquele que ensina, aquele que dá o conhecimento, e o princípio feminino, que é o aluno, aquele que recebe, é o talmide que recebe.
esse ensinamento, né? Então nós temos a presença do mestre e a presença do aluno, né? O professor sempre precisa de aluno para ensinar, né? Então, quando a gente vê lá os Parush, quando a gente estuda os Parush, a gente vê que eles eram sempre acompanhados de Talmide. Por quê? Porque não adiantava nada um Parush sozinho, né? Ele precisava passar o seu conhecimento para os alunos, até para poder entender mais daquele conhecimento que ele estava ensinando. E os alunos passam lá na frente a se tornar novos professores, novos mestres, e aí o conhecimento vai se perpetuando, o conhecimento vai se aprimorando, vai se aprofundando, né? Então, a Yud representa o cérebro, a visualização, a Raf representa esse coração, a emoção, né? E a Vav é o que canaliza da razão do cérebro, da visualização para a emoção, né? Por quê? Porque nós, seres humanos, queremos compreender, né, o mundo do eterno. Nossa maior preocupação, nossa maior busca é entender por que o eterno criou o mundo dessa maneira, por que o eterno fez o mundo dessa maneira, por que nós somos assim, né? Nós queremos entender como é o mundo do eterno. Então, isso nós vamos, cada vez mais que estudamos a Torá, a gente vai se aproximando um pouco mais dessa resposta, né? Essa resposta que nos é trazida do mundo superior por essa vaga e por essa conexão ao nosso mundo inferior, né? Então, a gente precisa meditar nesses ensinamentos, a gente precisa meditar sobre essas letras, a gente precisa meditar em cada verso da Torá, né? Nós temos uma semana para ler uma porção, justamente para que cada dia você leia um pouquinho e medite naquilo. Não é simplesmente chegar na sexta-feira antes do Shabá e ler a porção toda. E não é assim que deve ser estudado. A cada dia você deve estudar um pedacinho para aprofundar, para meditar sobre aquilo tudo, para aprofundar a tua visualização e para que aquilo chegue na tua emoção, né? E você passe a entender o que aquela porção está trazendo, quais os ensinamentos que aquela porção está trazendo para você, porque você já viu aqui no canal, nos estudos do Shabat, você já viu que cada frase da Torá, às vezes a gente passa duas, quatro, às vezes até mais horas discutindo apenas uma frase, né? Uma frase que numa primeira leitura não teria tanto significado, não teria tanto motivo de discussão, e a gente acaba descobrindo tantas e tantas nuances desse ensinamento, né? Então, é muito importante você entender, né, entender cada uma das letras e fazer várias associações. Por exemplo, aqui eu vou fazer uma associação da posição da letra, né? Nós temos que a letra Lamed, ela vem depois da letra Kahaf e antes da letra Mem, né? Então nós temos essa letra aqui no meio dessas duas letras. E o que a gente pode tirar daqui? Olha, uma palavra que começa com a letra Kaf, ou Raf, é justamente a palavra Kaved, né? A palavra Kaved significa fígado. A Lamed representa a palavra Lev. E a letra Mem representa a palavra Moar, né? São três partes do nosso corpo: o nosso fígado, o nosso coração e o nosso cérebro, né? Então, nós temos o cérebro, o coração e o fígado. Mas o que isso tem a ver com o estudo da letra Lamed? Ora, se você pegar a gemátria aqui, olha, você tem 48. Aqui você tem 32. E aqui você tem 22, 6 e 4, 26. Isso aqui soma 106. Então você tem aqui 80, né? E você tem 26. Mas o 80, você pode formar uma palavra com esses valor 80, que é justamente Kes, né? Kes. Kes representa trono, cadeira, assento.
Então, no cérebro e no coração, você tem o trono do Eterno, né? O trono do Eterno, né, está aqui, né? É a palavra que está justamente no coração e no cérebro. E o Eterno está aqui, ó, o fígado, né? Então, é importante que sempre que você fizer meditação, você medite visualizando o teu cérebro, o teu coração e o teu fígado. Né? Por que isso? Vamos estudando um pouquinho mais que você vai entender, né, um pouquinho mais isso. Você está fazendo, você está criando um assento para o Eterno, né? Que é assento, é trono. Né? Então, se você tem 80 e você tem a soma de 80 com 26, você tem o número 106, ou seja, você está criando um assento para o Eterno. O Eterno diz: faça um tempo e eu me assentarei dentro dele, eu estarei dentro dele, eu me colocarei dentro dele. Né? Então, é justamente isso que você está fazendo quando você desenvolve o seu cérebro pelo conhecimento, pelo estudo, e coloca a emoção do teu coração nesse estudo, nesse conhecimento. Você está criando um trono para que o Eterno se assente no meio de você, para que o Eterno se coloque dentro de você. E se você for lá para o mundo da física, né, você vai ver que o nosso universo é constituído de 4 forças fundamentais, né? Uma força eletromagnética, a força gravitacional e forças nucleares dentro dos átomos, né? Nuclear forte, nuclear fraco, que mantém os átomos como eles são. Mas essa força, ela dentro do átomo, ela é muito microscópica, a gente não percebe. Mas as forças que estão na nossa dimensão, aquelas que a gente pode perceber, são as forças eletromagnéticas e a força gravitacional. Então, a força eletromagnética você pode separar em 2 partes, né? Uma parte elétrica e uma parte magnética. Se você já estudou um pouquinho de biologia, de anatomia ou fisiologia humana, você já percebeu que todo o funcionamento do nosso corpo é elétrico, né? Todos os sinais, todas as sensações físicas, elas são todos os processos que acontecem, circulação, digestão, tudo isso é um processo elétrico, né? São sinais elétricos comandados pelo nosso cérebro. Então, a força elétrica, ela está associada com o nosso cérebro. O coração é a sede das emoções, então você tem toda a força magnética de atração e de repulsão relacionada ao teu coração. E a força gravitacional é justamente o fígado, né? Quando você passa mal do fígado, você se sente pesado, você se sente prostrado, você se sente caído, que é justamente uma forma de perceber essa força gravitacional, essa força que nos puxa, né? Que nos traz o nosso peso. Né? Então, você tem aí essa forma de associar essas 3 forças com o cérebro, coração e o fígado, justamente com 3 letras que estão numa sequência dentro do Aleph Beit. Né? E isso não é à toa, as letras não estão colocadas assim à toa, é justamente para que a gente aprenda, né? Aprenda a reconhecer essas forças, aprenda a reconhecer o significado da meditação. Agora, é interessante notar que a Torá não existe, né? Não se fala de cérebro, se fala de coração, mas não se fala de cérebro, de fígado, né? Nesse sentido que a gente está falando aqui. Cérebro nem aparece, nem aparece na Torá. Né? Por quê? Porque aí é que a gente tem que entender que o conhecimento não vem do cérebro, o nosso conhecimento está na nossa consciência, no nosso coração. Né? Então, se você lembrar de Devarim, nós vemos em Devarim, capítulo 39, verso 3, nós vemos o seguinte: Velo natan Adonai lachem lev ladaat ve
Yanin lirot veosnin lishmoa ad hayom hazé. Então, aqui, qual é o que nós estamos lendo aqui? E não deu Adonai para vocês um coração para conhecer, né? Para conhecer, e olhos para ver, e ouvidos para ouvir. Geralmente o tradutor coloca até os dias de hoje, né? Porque a palavra ad significa até, mas a palavra ad, num sentido mais profundo, se traduz por testemunho, né? Então, aqui a frase significa: e não deu Adonai para vocês um coração para conhecer, e olhos para ver, e ouvidos para ouvir o testemunho nestes dias? Ou seja, o coração para conhecer. Não seria o cérebro que conhece? O coração não é emoção e o cérebro não é conhecimento, né? Mas justamente porque nós temos nós pensamos de uma maneira muito incorreta, né? Quando nós não estudamos, nós aprendemos as coisas como nos falam, nós sabemos que o coração é a sede da nossa emoção e o cérebro é a sede do nosso conhecimento. Mas o coração é mais do que as emoções, o coração é a sede da nossa consciência. O nosso ser está no coração. Então é pelo coração que a gente conhece. Então, se você quiser testar isso, você pode até fazer o seguinte: aponte para você e diga: eu sou o fulano de tal, né? Faça esse teste aí, veja para onde você está apontando. Se você fez isso de uma maneira bem relaxada, né, você não deve ter feito assim: eu sou o Renato, eu sou o Renato. Você deve ter feito assim: ó, eu sou o Renato, né, apontando para o teu coração, que é justamente isso que a gente faz, né? Eu sou o Renato. É isso que a gente faz, porque quando a gente diz eu sou, a gente aponta para a nossa consciência, para quem a gente é, né, para quem nós somos. Então, é o coração que é a sede da consciência, e a sede da consciência é a sede do conhecimento, é a sede das emoções, tudo passa por ali, né? Então, a gente está acostumado a achar que cérebro é consciência, é inteligência, é razão, e coração é emoção, e que isso está desvinculado. Mas Adão e Havá foram criados juntos, macho e fêmea os criou, né? Eles foram separados depois, mas no primeiro momento nasceram juntos. A razão e a emoção estão sempre juntos. Nós já fizemos um estudo anterior falando sobre razão e fé, né? A razão acima da fé, a razão sem a fé sem a razão, e a fé acima da razão, né? Como relacionar isso tudo com o estudo, com o aprendizado, com o nosso desenvolvimento, né? Se você quiser, foi no ano passado, no estudo pedacinho da Torá, né, nós fizemos essa análise da importância da fé acima da razão, né? Então, nós temos sempre essas duas, nós não podemos ter só razão, não podemos só ter fé, nós precisamos trabalhar isso junto, e isso está no coração, né? Nós vemos isso em Devarim, nós temos esse ensino, nós temos esse ensino trazendo que o Eterno nos deu o coração para conhecer, né, olhos para ver e ouvidos para ouvir o testemunho nestes dias, o testemunho que ele nos dá, o testemunho que está na sua Torá. Então, nós precisamos buscar esse testemunho dentro da Torá. Então, nós vemos essa palavra ad, né? Essa palavra ad, que é traduzida até estes dias, né? Ad, até estes dias, Hayom Hazé, até estes dias, nós temos essa palavra ad como testemunho, porque ela aparece justamente no Shema Israel,
Adonai Eloheinu, Adonai Echad. O Eterno coloca esse sinal aqui, ele coloca esse Ain e coloca esse Dalet maiores, né, mostrando que aqui há o testemunho de que o Eterno é um, de que o Eterno é o Criador de tudo. Né? O Eterno não é dois, não é três, né? O Eterno é um. Né? Então, vamos ver aqui novamente a letra Lâmede escrita daquela forma, né? No Milu dela com três letras. E aqui, novamente, a gente tem o que? Nós vamos pegar os valores de cada letra, 30, 40 e 4. Nós temos aqui 74, que é justamente a gemátria ad, o od, né? A gemátria do testemunho. Então, o testemunho está no ensino, está no aprendizado, né, da letra, trazido pela letra Lâmede, que é essa instrução que vem do Eterno, né, e fecunda o nosso mundo, e seja o estudo da Torá. Né? Então, essas duas letras elas estão presentes no Shema Israel e estão presentes nessa frase de Devarim, mostrando que o Eterno nos deu o coração para que a gente conheça, né, conheça a sua maravilhosa Torá, conheça na forma de estudar e na forma de abrir o nosso coração para receber dentro dele esse conhecimento, decifrar toda a compreensão da Torá nos vem através desse sinal. E também nós temos lá em Devarim 6, verso 6, né? Capítulo 6, verso 6, logo depois do Shema, nós temos aqui Verraiu Hadevarim Haile Asher Ani Metzavecha, Metzavcha, que tem um Sheva, né? Metzavcha Hayon al Levavecha. E estarão estas palavras que eu te ordeno hoje em teu coração. Quais palavras que estarão em teu coração? A Sérite Adevarim, né? As 10 das palavras, as palavras que abrem as portas para o nosso entendimento da Torá. Né? Se você estuda a Torá, mas não pratica as Aseret Devarim, os 613 mitzvot do Eterno, você não tá aprendendo nada, você não está entendendo nada, você está apenas decorando palavras, né? Palavras sem sentido, né? Se você não abre o teu coração para elas. Né? E o Eterno está dizendo que essas palavras estarão no teu coração. Né? Esse sinal, esse testemunho vai estar no teu coração. Então, essas palavras vêm de forma cognitiva e de forma emocional. O cérebro e o coração andam juntos, ou seja, é aí que está a nossa consciência. O cérebro é o que raciocina, mas se você não passa pelo teu coração, esse conhecimento é vazio, é vão, não serve para nada. Né? Então, você não consegue conviver somente racionalmente, você não consegue viver também somente emocionalmente, você precisa, né, estudar, praticar, porque na prática você vai ter a emoção daquilo que você aprendeu, né? Porque é muito fácil dizer não roubar, né? E no momento em que te aparece uma oportunidade de roubar, né, de fazer alguma coisa errada, de cometer a transgressão, você tem que avaliar e emocionalmente se afastar daquela ideia, daquele conceito. Você não pode se deixar vencer por aquela emoção de praticar o roubo. Justamente você tem que lembrar, né, praticar a emoção de se afastar daquela situação. É isso que você tem que fazer, né? Transformar aquele conhecimento em emoção, né? Juntar a razão com a emoção, para que você então consiga fazer a escolha correta. Né? Você também não pode ter uma emoção sem ter a intelectualização daquilo. Você não pode, por exemplo, amar algo que você nunca viu, não sabe o que é, né? Você não tem nenhum conhecimento. E para você amar o Eterno, que você nunca viu,
você não tem conhecimento dele, você precisa estudar os seus ensinamentos. A partir do momento que você estuda os seus ensinamentos, você passa a ter conhecimento dele, você passa a amá-lo. Da mesma maneira, você não pode odiar uma coisa, né, se você nunca experimentou. É como a criança que não gosta de comer alguma coisa que a mãe dá, que o pai dá, né? Ela não quer, nunca viu, nunca experimentou, mas já sabe que não gosta. Ou seja, como é que ela sabe que não gosta, né, se ela não tem ali a conhecimento daquilo, se ela não experimentou, se ela não passou pela emoção de sentir o sabor daquele alimento, né? Então, você precisa, como a gente diz, você precisa conceber e gerar. Você não pode gerar sem conceber, e conceber sem gerar também não tem resultado nenhum. Por isso que a Torá muitas vezes ela coloca, né, que a mulher concebeu e gerou. Ela nunca coloca só concebeu e nunca coloca só gerou. Por quê? Porque as duas partes têm que andar juntas, né? Tudo tem que andar junto, né? Então, o conhecimento puro e simples não pode subsistir, ele tem que subsistir junto com a emoção, né? O julgamento vem do coração, o coração é que vai avaliar se aquilo vai trazer um resultado positivo ou não, né? Como dizia o filósofo Pascal lá pelos anos 1600, né? O coração tem razão que a própria razão desconhece. Por quê? Porque o coração está acima, né, das emoções e da razão. Ele está sempre com as duas partes juntas, analisando as duas partes juntas, né? Então ele avalia de uma maneira que vai além da razão, né? Por quê? Porque ele está sempre colocando a emoção junto, né? E nós vemos lá em Bereshit, capítulo 4, verso 1, né? Ve Hadam Yadar et Havá Ishto Vatahar Va Teled et Caim Va Tomer Kaniti Ish et Adonai. E Adão conheceu, né? E Adá conheceu Havá, sua mulher, e concebeu e gerou Caim. E disse: adquiri um homem de Adonai. Conheceu e gerou, né? Não só conheceu, não só gerou, mas concebeu e gerou. O conhecer aqui significa essa relação de conhecimento intelectual e conhecimento emocional, né, que eles se envolveram, que até então eles não tinham as duas partes funcionando, né, as duas partes interagindo. Eles sabiam quem eles eram ali no Gan Eden, mas eles não tinham nada afetivo entre eles, não havia essa relação afetiva entre eles. Eles apenas eram duas pessoas que se identificavam como duas pessoas e não sabiam que havia uma emoção. Então, nesse momento em que se conheceram, ou seja, que houve um testemunho ali do que eles eram, eles conceberam e geraram um filho, né? E nós temos também em Correlete algo muito interessante, né? O Correlete 3, verso 1, é aquela passagem que fala dos tempos, né? Para tudo há um tempo e para todo propósito debaixo dos céus. Eu não vou ler isso aqui tudo, porque o texto é muito grande e depois você acompanha e você lê, mas todos os tempos, né? Et aqui com Ain é tempo, né? Tempo para nascer e tempo para morrer, tempo para plantar e tempo para arrancar o que se plantou. Todos eles começam com Lamed, né? Se você olhar que todos começam com Lamed, mas o verso 4 não começa aqui, começa com Lamed, mas nessa segunda parte não começa com Lamed. Tempo para chorar e tempo para sorrir, tempo de prantear, tempo de dançar. O que quer dizer prantear e o que quer dizer dançar? Aqui, né, aqui os sábios estabeleceram a seguinte regra, a seguinte lei, né? Não se interrompe o estudo da Torá nunca, né?
nem para a chegada do Mashiach. Se interrompe o estudo da Torá somente em duas situações: quando você pranteia um morto, ou seja, uma pessoa que agora parou a sua evolução, ela não pode mais aprender, ela não pode mais estudar a Torá. Então, é um momento de prantear essa pessoa. E um momento de felicidade de um casamento, né? Então, só se interrompe a Torá no enterro e num casamento, né? Então, essas são as duas situações em que se permite não estudar a Torá. A Torá você deve estudar todos os dias da sua vida. E nós temos aqui a palavra leve, coração, né? Mas essa palavra aqui também é leve, né? Se tem a mesma pronúncia, mas essa aqui, ela não é exatamente esse significado, né? Essa palavra significa lo, né? Significa para ele, né? Não significa coração, significa para ele. E é interessante notar que essa aqui vale 32 e essas aqui valem 36. Né? E o Talmud afirma que o mundo não pode existir se não houver 36 homens justos, ou seja, Levavnikim. Levavnikim são homens, né? Levav para ele é, Tzadikim, são 36 homens justos. Então, esses 36 homens justos é que justificam a criação de Adão, né? Do homem, do ser humano. Então, o ser humano, hoje, o Talmud diz que existem no mundo, as pessoas muitas vezes não se conhecem, esses 36 não se conhecem, mas são 36 tzadikim, né? Que são homens justos e que têm, né, que tem essa característica aí de manter um mundo coeso, um mundo em perfeito funcionamento, apesar de tudo que a gente vê de errado no mundo. Se eles não houvessem esses 36, o Talmud afirma que seria muito pior. E aí você me pergunta, por que 36? Se você já se adiantou ali no seu estudo da Torá, ou então se você lembra do ano anterior, no capítulo 24 de Shemot, que é na porção Mishpatim, se o Eterno se permitir, eu vou trazer essa porção para o nosso estudo no Shabat, na porção, no capítulo 24, verso 1, né, o Eterno diz para Moshe e subir ao monte junto com seu irmão Aharon, seus sobrinhos Nadav e Abihu, e 70 justos, anciãos, né, anciões, tá, os líderes da nação israelita, e esses 70, que se você dividir por 2, dá 35. Então, se você considerar 36, você tem maioria. Então, esses 70 são o Sinédrio, formaram o Sinédrio, que funciona, são juízes de Israel, né? São os líderes de Israel, e quando você tem 36, você tem uma maioria. Então é essa uma explicação para esse número 36. Né? Então, aqui eu trouxe só para um entendimento de vocês, que muitos já devem ter ouvido falar desses 36 justos e de onde vem isso. Né? E aqui nós temos algo muito interessante com essa palavra coração, que, como você viu, é a sede da nossa consciência, é todo o aprendizado que a gente tem na Torá. Você começa a Torá com Bereshit, né? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, e você termina a Torá com a palavra Israel, ou seja, você tem aqui, né, você tem aqui a palavra Lev, né? Se você considerar que começa, ao terminar a leitura da Torá, você começa novamente, você vai ter aqui a seguir um Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, né? Então, a Torá não termina a leitura, né? Você termina uma paraxá, né? Essa paraxá aqui, a vez outra Abrahá, você termina aqui, você já começa em Bereshit na mesma semana, né? Porque isso aqui, essa porção, essa última porção, não é lida no Shabat, ela é lida depois do Shabat. Né? Então, rapidamente, você termina aqui no meio da semana
no Shabat seguinte você já começa com uma beta aqui, né, formando aqui essa leve. Então, significando que quem estuda a Torá, né, estuda no sentido de estudar e praticar, ele cumpre essas 613 mitzvot de Adonai. Então, o conhecimento e o sentimento estão contidos na Torá. A razão e a emoção estão contidos na Torá. Tudo o que você precisa conhecer, tudo o que você precisa experienciar na sua emoção estão contidos na Torá. E mais, para só lembrarmos da Birkat Kohanim, né? A Birkat Kohanim são 3 frases em Bamidbar, capítulo 6, dos versos 24, 25 e 26. Nós temos aqui 3 frases que começam com a letra Yud, formando aqui 30, né? 3 vezes Yud, formando 30, que é justamente a gemátria do nome Yehudá, né? E a gemátria da letra Lamed. Né? Então, a gemátria da letra Lamed é justamente a gemátria, é exatamente o valor na letra Yud, ou seja, é a tribo que hoje pode estudar a Torá, né? Pode estudar a Torá porque é a única tribo existente, né? É a tribo que pode estudar o coração de Ravá, ou seja, estudar as emoções e todo o ensinamento que está na Torá, está associada à letra Lamed. Né? Então, quero agradecer a você pela participação no nosso shiur de hoje. A gente passou um pouquinho da hora, mas não deu para ser mais rápido. Há muita coisa ainda para se falar dessa letra Lamed, mas eu espero que você então medite, né? Medite nessa letra, medite traindo energia para o teu cérebro, para o teu coração, para o teu fígado, e aí então eu teria aqui uma discussão, um exemplo de como fazer essa meditação, mas o nosso tempo está curto, né? Quem sabe futuramente a gente possa estudar um pouquinho mais, possa apresentar essa metodologia de meditação que realmente traz muitos resultados positivos, né? Mas isso fica para um próximo estudo, e eu quero simplesmente lembrar aqui da nossa programação, né? Da nossa programação da semana, a programação que eu vou tirar aqui minha câmera, justamente para não atrapalhar aqui o estudo, né? Então nós temos aqui durante a semana, durante o domingo, né, o primeiro dia da semana, nós temos aqui o estudo Entendes tu o que lês? E aí você pode mandar a tua pergunta aqui para o e-mail perguntas.texuvattotal@gmail.com para o Moré Leniel e nos trazer uma resposta, apresentar a resposta para todos nós. Mais tarde, no domingo, ainda às 19h30, nós temos os estudos da Haftará da semana. Às segundas-feiras, a arte escrita com Moré Márcio Alencar, tratando dos livros dos Ketuvim. Às terças-feiras, o momento do hebraico, onde a gente estuda o hebraico com as parábolas de Yeshua. Na quarta-feira, estamos estudando o livro Ato dos Emissários, nos Ketuvim Natserim. Às quintas-feiras, vamos continuar, se o Eterno se permitir, estudando as letras hebraicas. E no Shabat nós temos a porção semanal, né? A porção semanal aí trazendo todo o estudo da semana, nessa semana, a porção Bechalar, trazida pelo Moré Marcos Felipe, que vai também, né? Moré Marcos Felipe pegou aí uma semana de muitos estudos, né? Coisa que ele costumava fazer antes, ele já estava até desacostumado de preparar tantos estudos na semana, né? E isso tudo associado ainda com o seu dia a dia, suas tarefas diárias, família, suas filhas, sua mulher,
seu trabalho, enfim, eu imagino que seja muito extenuante, mas ele faz com muita alegria, que sempre nos anima a estudar cada vez mais, né? Espero que você também se anime a estudar cada vez mais aí, graças ao exemplo desse nosso querido Moré Marcos Felipe. Todo material você então pega, baixa depois do estudo no Telegram, né? Então, aqui no Telegram você pode baixar todo o material em PDF. Shalom, shalom. Quero deixar com vocês uma canção nova, né? Uma música que é a música, o Salmo 67, gravado pelo Moré Haimson. Né? O Moré Haimson vai nos trazer o Salmo 67. Shalom, shalom. Nos vemos amanhã no Shabat. אלוהי יחננו ויבחנו, יאר פניו איתנו, וידעת בחסדן כך בכל גוי ישועתך, יודו חכמים אלוהים, יודו חכמים כולם ישמחו, עננו לאומי, כי תשפוט עמי מישור. ולאומים בארץ דנכם, יודו חכמים אלוהים, יודו חכמים כולם, ארץ נתנה יבולה, יברכנו אלוהים אלוהינו, יברכנו אלוהים, הילרו אותו כל אפסי ארץ, סלע, סלע.